Sejam muito bem-vindos mais uma vez por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje eu tô finalizando alguns atendimentos e quero conversar sobre alguns casos aí que pode ser o que tá acontecendo aí na tua vida. Então fica aqui comigo que eu já converso contigo. Bom, pessoal, eu finalizei aqui 2 atendimentos, eram de um casal, né? Um dos dois tem o diabetes, o outro não tem, mas já está com diagnóstico de pré-diabetes. E haviam recebido até esse momento, até o dia de hoje, muitas orientações que estavam relacionadas à restrição e muitas orientações equivocadas com relação ao diabetes, né? Então a gente precisa ter a informação correta, a informação coerente, para que a gente consiga fazer o tratamento adequado. Então eu vou contar mais ou menos como era a prescrição para esses indivíduos e como é a orientação que eu passei, né? Então, é muito importante que vocês prestem atenção, porque pode estar acontecendo com vocês e existem muitas pessoas que não estão com uma informação equilibrada relacionada ao cuidado com diabetes e às vezes por falta de aprofundamento, por falta do conhecimento mesmo, e acabam comprometendo a saúde de muita gente aí, né? As pessoas acabam acreditando que estão tendo um autocuidado e acaba não acontecendo esse autocuidado, tá? Então eu vou falar para vocês o que aconteceu com esse casal, as orientações que eles haviam recebido e o que eu orientei, tá? Bom, uma primeira coisa que aconteceu com esse casal é que eles estavam com uma recomendação para o uso de leite desnatado. Até aí, tudo bem, né? Porém, o que é importante a gente entender? Que no diabetes, o fato do leite ser desnatado ou dele ser integral, ele não vai ter uma influência positiva ou negativa no controle da glicemia. Por quê? Porque a quantidade de calorias e de nutrientes ela acaba sendo muito semelhante. O fato de não ter gordura muitas vezes leva ao consumo de uma quantidade maior. Era o que estava acontecendo com esse casal. Então, assim, o que a gente precisa entender sobre o leite, né? Então, primeira informação importantíssima: todos os nutrientes têm influência sobre a glicemia. Então, o fato de um leite ser desnatado, você vai consumir menos nutriente, você vai consumir menos caloria. Mas ele precisa ter uma orientação em conjunto, você precisa avaliar o todo de como está essa alimentação e de como vai ser essa refeição para ver se vale a pena retirar algo que talvez um leite desnatado não tenha uma aceitação tão boa ou que o consumo fique aumentado, né? Por exemplo, nesse casal, o que estava acontecendo? Quando eles tomavam o leite desnatado, eles tomavam quase uma caneca com café. Quando eles tomavam o leite integral, era meia caneca com café. Então, existe uma diferença da quantidade, e a quantidade sim tem uma influência na glicemia. A quantidade do alimento que eu consumo vai ter uma interferência muito maior do que se é desnatado ou integral, porque a quantidade vai trazer um efeito na minha glicemia. E outra informação que estava em conjunto com essa, e que pode estar acontecendo com muitos de vocês, com essa orientação para esse casal, era que não deveria acontecer o consumo de queijos gordos, que não deveria acontecer o consumo de requeijão, de maionese, mas estava uma recomendação de manteiga. Então, assim, vamos analisar. A manteiga, o que é a manteiga? A manteiga é a gordura do leite, certo? É uma gordura isolada, concentrada. Então, de que adianta existir uma recomendação de um leite desnatado
e ao mesmo momento, na mesma refeição, o uso da manteiga. A quantidade de calorias, a quantidade de nutrientes, ela vai estar a mesma. Ah, Nutri, mas então o que precisa ser colocado nessa refeição? A gente precisa fazer a orientação, por exemplo, para uso. Eu gosto muito de um creminho de ricota, que é um creminho mais proteico. Ele tem gordura também, mas ele tem proteína, né? Não vai ser uma manteiga pura ali, né? E equilibrar um ovinho mexido ao invés de usar uma manteiga para comer com um pãozinho integral. Então, é uma orientação que a gente precisa analisar. Então, eu coloco essa criticidade aí na vida de vocês, de que adianta o uso de um leite integral, se não é o gosto aí da tua família, porque se for tudo bem, melhor ainda, né? Aqui na minha casa mesmo, a gente só consome leite integral, leite desnatado. Por quê? Porque a gente não gosta do sabor do leite integral. E existem muitos que acontece o contrário, que não gostam do sabor do leite desnatado e preferem o leite integral, né? Então, é de acordo com o gosto aí da tua família que a gente precisa analisar. E aí eu coloco essa criticidade de que adianta você excluir da tua vida um leite integral se você vai usar na mesma refeição que você vai consumir o leite desnatado, a manteiga. Você tá no final das contas consumindo a mesma coisa e com um sabor que você não gosta, se não for o teu hábito, se não for o teu costume. E o que que isso faz na vida de um indivíduo? O que que isso faz aí na sua vida? Isso faz você desistir do tratamento, porque se é uma coisa que você não gosta de comer, você não vai comer. Você vai deixar de consumir e você vai fugir dessa orientação. Não é isso que acontece? Né? Então é importante a gente pensar nesse sentido para organizar aí essa orientação. Então essa foi uma primeira orientação, tá? Era uma das primeiras coisas que nós conversamos e que eu coloco aí como reflexão na tua vida. Se você faz o uso da manteiga e se você faz o uso do leite desnatado, veja até que ponto essas escolhas estão satisfazendo o teu gosto aí. Porque pode estar acontecendo o mesmo consumo exatamente sem benefício ou malefício associado. É muito importante que tenha essa interpretação aí, tá? Então, seja crítico nas escolhas que você está fazendo e nas orientações que vocês estão recebendo. Bom, a outra orientação que esse casal teve era de retirar o açúcar branco refinado e consumir no lugar o açúcar mascavo ou o açúcar demerara. Bom, o que a gente precisa conversar sobre esses açúcares, né? O efeito no controle do diabetes é idêntico, é exatamente a mesma coisa se você consumir açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, qualquer um dos açúcares tem exatamente o mesmo efeito aí na tua glicemia. Então, se o seu objetivo é controlar a glicemia, não vai ser trocando açúcar branco por açúcar mascavo ou por açúcar demerara que você vai conseguir resolver. O controle da tua glicemia vai ser se você reduzir a quantidade de açúcar que você está consumindo. Aí você vai ter um bom resultado. Caso contrário, é trocar 6 por meia dúzia. Aí vocês podem colocar, Nutri, mas eu ouvi dizer que o açúcar mascavo e o açúcar demerara, eles contêm alguns minerais a mais que o açúcar branco não tem, que eles não passaram por tantos processos químicos nos quais o açúcar branco passou. Se nós analisarmos por esse lado, sim, de fato, tanto o açúcar demerara quanto o açúcar mascavo não passaram por tantos processos de refino como o açúcar branco passou. Porém, a gente não pode colocar isso como sendo uma vantagem nutricional para o controle da glicemia. Não tem nada a ver com o controle da glicemia. E se nós formos falar de minerais que tem a mais no açúcar demerara e no açúcar mascavo,
a quantidade é baixíssima, é pouco significativa, né? Não vai melhorar a tua saúde você substituir, por exemplo, por um açúcar de alto custo. Eu considero o demerara como sendo um açúcar de alto custo, por conta desses minerais que tem ali. A quantidade é muito pequena, é quase que insignificante. Então, é importante que a gente reavalie essa questão. Então, existiu essa orientação e a orientação correta é para que a gente reduza o consumo do açúcar, né? Não adianta trocar o açúcar por um outro açúcar. A gente tem que fazer a redução mesmo do consumo. Aí a gente vai ter realmente um resultado. Bom, então essa foi a segunda coisa. Primeira coisa, então, leite desnatado, manteiga. Segunda coisa, trocar açúcar branco por açúcar demerara ou açúcar mascavo. Então vejam que para ser resolutivo no controle do diabetes não adianta, não são resolutivos. Então essas foram as duas principais orientações. A outra orientação, na verdade, eles não haviam recebido, eles estavam fazendo, acreditando ser melhor, né? E tinham substituído esse alimento que eu vou comentar com vocês no café da manhã e também no horário do café da tarde. Então, estava sendo consumido torradas no lugar de pão de manhã e no meio da tarde. E isso é algo muito comum de acontecer. Muitas pessoas acreditam que a torrada ela tem menos caloria, que a torrada é melhor para quem tem diabetes, que é melhor para emagrecimento do que o pão. E aí eu vou colocar vocês aqui em mais uma análise. Analisem, avaliem comigo, né? O que é que muda na torrada quando a gente compara ela com o pão? Vamos analisar o que é. Se você quiser fazer uma torrada em casa, o que é que você faz? Né? Conta pra mim, o que é que você faz quando você vai fazer uma torrada em casa? A gente não pega o pão e não submete ele a uma temperatura, a gente coloca ele no forninho ou a gente coloca na torradeira, não é assim? Pra quê que a gente faz isso? A gente tá fazendo isso para retirar umidade. Então eu tô tirando do pão água, tá? É isso que a gente faz quando a gente transforma um pão em torrada. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô tirando líquido do pão. Então, a torrada nada mais é do que exatamente a mesma coisa que o pão, só que com menos água, com menos umidade. Então, gente, nutricionalmente falando, pão e torrada é exatamente a mesma coisa. Pro diabetes não vai fazer diferença nenhuma se você está comendo pão ou se você está comendo torrada. Tem exatamente a mesma coisa no pão e na torrada, tá? Então, isso é algo que a gente precisa conversar, que a gente precisa rever e reorganizar aí no teu conceito, né? E eu estendo isso para a tal da bolachinha, né? Tem a tal da bolachinha água e sal, bolachinha creme cracker, né? Bolachinha água e sal, bolachinha creme cracker é carboidrato puro com gordura. E aí o que acontece? Tem o mesmo efeito do pão. Cada 4, dependendo da marca, 5 bolachinhas equivale a um pão francês, para vocês terem uma ideia. Então fique esse alerta, tá? Torrada, pão, bolacha tem o mesmo efeito no controle do seu diabetes. O que precisa ser feito? Nós precisamos trocar um pãozinho branco por um pão rico em fibras, por um pão integral. Aí ele pode ser torrado ou não, tanto faz, para que seja absorvido mais lentamente aí pelo teu corpo. Isso vai ser muito importante, tá? Então, não adianta substituir pão por torrada. E existe uma outra coisa que acontece muito quando a gente faz isso. Gente, fala pra mim, se quando tem uma torradinha ali, a gente não acaba consumindo mais? Acaba consumindo mais. Você come mais do que se fosse pão.
tá sequinho. Exige, às vezes, uma manteiguinha a mais ali em cima. Você acaba consumindo mais do que se fosse pão. Isso é um erro muito comum, muito comum. E antigamente sim tinha essa ideia de que era menos calórico, de que era muito melhor do que comer pão, e na verdade é exatamente a mesma coisa. Então, quando vocês virem, ou quando vocês, se isso está acontecendo aí na vida de vocês, é por esse o motivo que a tua glicemia não está controlando. Porque não basta trocar pão por torrada, você tem que pensar na quantidade. É aí que tá o detalhe, né? A gente precisa pensar, eu posso comer um pãozinho branco? Então eu posso, desde que esteja dentro da quantidade que você pode consumir. E que isso varia muito de pessoa para pessoa, da atividade que você está fazendo, da atividade física que você está fazendo, se você faz ou não, depende da sua idade, depende de N coisas. E sim, vai também depender da dose de insulina ou do medicamento que você está tomando. Então, tudo isso é interdependente, né? Depende, são coisas que dependem uma da outra, tá? E que vai ser diferente para cada um de vocês. Então, é algo que a gente precisa repensar. Então, vamos lá. Lembrando, primeira coisa, leite desnatado, manteiga. Foi a primeira coisa que a gente conversou. Segunda coisa que esses pacientes estavam apresentando, eles estavam consumindo, haviam sido orientados para trocar açúcar branco por açúcar demerara ou açúcar mascavo. E a terceira coisa, eles estavam trocando pão por torradas. Então, todas essas orientações estavam dentro de uma rotina onde o macarrão estava proibido, o arroz estava proibido, o pão branco estava proibido, onde não podiam consumir frutas, só podia consumir se fosse maçã, mamão ou goiaba. Essa foi a orientação que eles haviam recebido, eram as 3 frutas que podiam. Não podia manga, não podia uva, não podia melancia, não podia nenhuma outra fruta diferente. Então vejam, estavam diante de uma orientação extremamente restritiva. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Não é proibido comer. Não é proibido comer macarrão, não é proibido comer arroz. A gente precisa, na verdade, adequar a quantidade. Se você está com seu diabetes descontrolado porque você está consumindo arroz, é porque a quantidade de arroz que você está consumindo não está adequada com a dose de insulina que você está usando, com o medicamento que você está usando, e não está adequada à quantidade que você precisa. Se você está consumindo macarrão e a sua glicemia está ficando alta porque você está consumindo macarrão, é porque você está consumindo a quantidade errada. Está acima do que você precisa. Ou você não está usando a dose correta de insulina que você precisa utilizar. E assim por diante. Isso vale para mandioca, isso vale para batata, isso vale para o pão francês, isso vale para todos os alimentos que você tenha que consumir para se manter bem no dia a dia na tua vida, de forma equilibrada, né? É muito importante a gente falar sobre isso. E tinha mais uma restrição. Deixa eu lembrar. Lembrei o que era. Eles estavam orientados a não consumir nenhum tipo de raiz, né? Então não podia consumir beterraba, não podia consumir mandioca, não podia consumir cenoura, não podia consumir batata, nada disso, nem batata doce. E aí eu coloco aqui para vocês essa restrição, por que ela não é uma restrição coerente, por que ela não é boa, né? Primeiro, a quantidade de carboidrato que tem nesses alimentos, ela está relacionada com a quantidade que você vai comer também. Vocês podem eu posso afirmar aqui para vocês que não tem ninguém que desenvolveu o diabetes ou que agravou o quadro de diabetes porque comeu beterraba, por exemplo. Sim, a beterraba tem carboidrato, sim, a beterraba é adocicada,
mas não é ela que vai alterar. Vai acontecer uma alteração se você consumir uma quantidade errada, se você consumir uma quantidade exagerada, ou ainda se tiver muita coisa misturada naquela mesma refeição. É esse o cuidado que você precisa ter. É essa atenção que você precisa ter quando você for equilibrar o teu prato, né? Então, esse casal de pacientes, eles estavam recebendo essas orientações, eles estavam com a alimentação extremamente restritiva e eles estavam com aquela frase que eu não gosto de ouvir: eu não sei mais o que eu como, porque tudo não pode. Existia esse equívoco, existia esse erro nessa alimentação. Então, essas pessoas já haviam passado por diversos profissionais, já tinham recebido diversas orientações, estavam com uma alimentação extremamente restritiva e mesmo assim estavam com o diabetes descompensado, né? O pré-diabetes persistia e o indivíduo que tinha o diabetes estava com o diabetes descompensado. Por quê, gente? Porque não é assim que a gente vai conseguir resolver, né? Quando a gente fala de leite, a gente precisa pensar na quantidade que a gente consome. Independente se é integral, se é desnatado, né? Se o teu objetivo é diminuir a quantidade de gordura da tua alimentação quando você consome leite desnatado, então não utilize a manteiga para passar no pão. Porque você vai estar tirando do leite e colocando na manteiga, passando no pão. Se o seu objetivo é controlar a tua glicemia, não é trocando açúcar refinado por açúcar mascavo ou demerara. É diminuindo a quantidade que você está consumindo, reduzindo a quantidade, diminuindo o número de vezes que você vai consumir esse alimento, né? Aí você vai conseguir controlar o teu diabetes. Você não vai controlar o seu diabetes trocando pão por torrada. E isso é um erro que a gente vê muito. Pão é exatamente a mesma coisa que torrada, só que a torrada não tem tanta água, tanta umidade como tem o pão. Mas é exatamente a mesma coisa. Tá? Também não precisa deixar de comer frutas. O importante é saber a quantidade, o quanto você pode consumir. É óbvio que você não vai poder comer 3, 4 bananas de uma vez só. Assim como você não pode comer 3, 4 laranjas de uma vez só. Né? Mas existe a dose correta, a dose adequada. E que depende, é interdependente, lembram? Interdependente, depende da tua idade, da tua atividade física, do quanto você usa de insulina, enfim. Depende de muitas coisas, mas não é proibido comer. Você deve, inclusive, frutas, raízes, vegetais, é onde a gente encontra a maior quantidade de vitaminas, minerais e fibras que a gente precisa para o nosso dia a dia. A gente não precisa deixar de consumir esses alimentos, né? Então é muito importante a gente repensar. E o custo, no caso desse casal que eu acabei de atender, o custo da alimentação deles, além de não estar funcionando na rotina prática deles, estava altíssimo. Eles estavam consumindo produtos. Tinha mais alguma coisa, eu tô tentando lembrar aqui, até o final eu lembro para falar para vocês. Mas eles estavam consumindo coisas com um custo maior, estavam com uma alimentação de alto custo na rotina deles e mesmo assim não estavam conseguindo controlar a glicemia. Por que não estavam conseguindo controlar, gente? Porque não é trocando as coisas que a gente consegue controlar. É sim equilibrando, colocando as estratégias em prática, colocando as coisas encaixadinhas, cada uma no que precisa ser consumido. É dessa forma que a gente consegue controlar, né? Equilibrando, não é substituindo, trocando 6 por meia dúzia, eu costumo dizer. Né? Nem tem algumas. Eu lembrei. Tem duas coisas mais que eles estavam fazendo. A primeira,
estava tomando suco de laranja em todas as refeições. Então, no café da manhã tinha suco de laranja, no almoço tinha suco de laranja, no jantar tinha suco de laranja e às vezes à tarde eles estavam fazendo suco de laranja também. E estavam substituindo o sal comum por sal rosa, tá? Então, assim, gente, primeira coisa, quem tem diabetes, quando a gente concentra a fruta, quando a gente coloca a laranja, tira o bagaço e concentra, que é o que acontece quando a gente prepara um suco, né? O que você tá fazendo? Você tá concentrando a laranja. Às vezes vai 3, 4 laranjas para um copo de suco, né? Então ali eu tô colocando uma dose aumentada de frutose. A quantidade de carboidrato fica maior e fica rapidinho para o corpo absorver, né? Então é muito melhor consumir a fruta do que consumir o suco. Então esse era o outro erro que essa família estava fazendo. Estavam consumindo em excesso suco de laranja, que para quem tem diabetes não é recomendado. Ah, mas aí tinham falado para eu deixar de tomar refrigerante e colocar o suco de laranja no lugar. Foi o que fizemos, né? Tiramos o refrigerante e colocamos o suco natural no lugar. É aí que tem que ter atenção, porque para quem tem diabetes é trocar 6 por meia dúzia. A quantidade de açúcar que tem no refrigerante é muito semelhante à quantidade de açúcar, a quantidade de carboidratos, né, que tem num suco de laranja, por exemplo. Qual suco que seria melhor, então? Um suco de maracujá, um suco de limão, que você dilui a fruta e aí você adoça com uma quantidade reduzida de açúcar ou até mesmo faz o uso de um adoçante. Então, aí sim seria uma boa escolha, né? Mas substituir o suco, o refrigerante por suco, não vai ser isso que vai resolver o seu controle de glicemia, tá? Então, é muito importante a gente reorganizar isso aí na rotina de vocês, tá? E por último, e é um alimento que não tem relação nenhuma com o controle da glicemia, que é o sal, né? Esses pacientes estavam fazendo uso de sal rosa, né? Ao invés do sal comum. E esse sim, gente, esse não tem nenhum benefício de se fazer a troca, tá? É muito melhor, por exemplo, usar um sal iodado, um sal marinho iodado, do que utilizar o sal rosa. Pelo custo, pelo alto custo, né? E porque não vai trazer nenhum benefício diferente, nenhum benefício a mais. Nem mesmo aqueles minerais, aquelas vitaminas que falam que tem a mais no sal rosa, você teria que consumir mais de quilos de sal rosa por dia para conseguir ter os benefícios do sal rosa na tua vida. E a gente sabe que se isso acontecer, aí sim você vai ter alterações, outras alterações aí no teu corpo. Então a gente precisa realmente de muita informação com relação ao alimento, de muita informação com relação à nutrição, para que você consiga fazer o controle aí da tua glicemia de uma forma efetiva e que realmente vai trazer resultados para a tua vida, né? Senão a gente fica fazendo trocas que fica aí numa bola de neve, num descontrole contínuo da tua glicemia que não vai resolver. Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje com relação a esse caso que eu fiquei, que eu achei muito importante conversar com vocês era isso. Eu acho que vale muito a pena reflexão, porque eu sei que o que estava acontecendo com esse casal pode estar acontecendo aí na tua casa, porque são confusões muito fáceis de se fazer para quem não tem o conhecimento com relação ao alimento e são orientações muito comuns de quem não tem o conhecimento em diabetes, de quem não tem o real conhecimento de como os alimentos vão interferir aí na tua vida. E eu sei que isso pode ter acontecido com vocês. Então fica aí o alerta, fica aí a criticidade, o cuidado que você precisa ter na tua alimentação para que você realmente consiga ter o controle e não ter prejuízos aí na tua vida, na tua saúde, tá bom? Então eu fico por aqui, até mais, pessoal. Sigam aí, ó, marquem o sininho, ativem todas as notificações aí para que vocês recebam as informações aí dos próximos vídeos. Um abraço!